Aleluia. Queridos, hoje nós vamos falar um tema assim, bastante, eu não diria pesado. E existem alguns temas na Bíblia que a gente muitas vezes passa por cima porque eles são cheios de alegorias e de mensagens, parece que complexas. E a gente passa por cima ou faz uma leitura e não tem uma visão muito clara a respeito do que está sendo dito. Mas a igreja precisa saber de muitas coisas que estão escritas na Bíblia e que elas acontecerão. E a mensagem de hoje, que faz parte desta série, O Avanço do Rei, porque está dentro deste propósito do Rei, esta mensagem está dentro deste contexto do avanço do Rei, na direção do estabelecimento do seu reino para todos sempre. E esta mensagem que está aí na tela, a grande tribulação, tem figuras bastante exóticas. Começa com o próprio João, o apóstolo, chamado evangelista, apóstolo. Ele tem uma revelação de Deus e ele está na ilha de Pátmos, uma ilha grega, no mar Egeu, quando ele tem esta revelação. E dentro desta revelação tem figuras bastante exóticas, como o dragão, que representa o dragão que é a antiga serpente, que é Satanás. Tem a besta que emerge do mar, que é o anticristo com 7 cabeças. A besta que emerge da terra, que é o falso profeta com 2 chifres e parece um cordeiro, mas fala como dragão. Nós temos as 2 testemunhas no capítulo 11. Nós temos o vale de Josafá, onde se dará o Armagedon, uma batalha épica, uma batalha escatológica, uma batalha que é estudada por diversos segmentos e que traz bastante coisas interessantes. Os juízos estabelecidos em 3 sequências, e são os selos, as trombetas, as taças, e cada um com as suas medidas. Nós temos várias situações e várias figuras dentro desta palavra. Evidentemente, não dá para a gente falar tudo o que se diz respeito a esse tema e a esta mensagem bíblica, mas nós tentaremos, de modo resumido, trazer um esclarecimento. E qual o objetivo de falar de um período escatológico tão contundente e tão assim forte? Qual o objetivo? De mostrar à igreja, de nós todos termos consciência que o plano de Deus através do século é minucioso e detalhado. Nada escapa aos seus olhos e ao seu reino. Tudo está meticulosamente estabelecido no seu plano e todas as coisas precisam de acontecer conforme ele estabeleceu. Então, quando nós lemos e estudamos sobre isso, e é curioso que esta semana é a 70ª semana de Daniel, ela está descrita no livro de Daniel, está escrito no livro de Zacarias, está escrito no livro de Ezequiel, no livro de Apocalipse, no livro de Mateus. É uma semana bastante poderosa para que Deus cumpra um propósito muito específico dentro deste período, que é o que nós veremos a partir de agora, no nome de Jesus. Amém? Então, esse período escatológico chamado de tribulação é uma época sem precedentes na história. Mateus capítulo 24, versículo 21, há controvérsia se esse texto fala dessa época ou não, mas a fala de Jesus é muito precisa quanto a esse aspecto, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mateus capítulo 24, versículo 21.
Sendo o período, como eu já disse antes, indicado de 7 anos, é a última semana profetizada pelo profeta Daniel, a 70ª semana, e esta semana é uma semana de sofrimento infligido. Olha o que diz o texto: esse sofrimento infligido também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Ou seja, é um evento que alcançará todo o mundo. A aflição, o período da tribulação, alcançará todo o mundo. Isso torna a tribulação um período e um evento muito singular, muito ímpar no estudo das coisas futuras, no estudo escatológico. E nós vemos aqui 2 objetivos particulares de Deus com esta tribulação. 2 objetivos. O primeiro deles está registrado em Daniel, capítulo 9, versículo 24. Ele vai completar a sua disciplina à nação de Israel para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão da profecia. Então, o primeiro ponto da existência da tribulação, esse período de 7 anos, profetizado pela palavra do Senhor, é para disciplinar o seu povo, o povo de Israel. O segundo objetivo está dos capítulos 6 ao capítulo 18 do livro de Apocalipse, e ele julgará os habitantes incrédulos da terra, ele julgará os ateus da terra, e esta foi uma decisão dele para julgar os incrédulos e os ateus e aqueles que blasfemaram e escarneceram e zombaram do seu nome. Esta grande tribulação está dentro do período chamado tribulação. A tribulação se dá o nome dos 7 anos com que os eventos vão se suceder até o retorno do Senhor Jesus para o seu povo Israel e o estabelecimento do seu reino milenar. Esses 7 anos são divididos em 2 etapas. Todos os 7 anos é chamado de tribulação, mas a última metade desses 7 anos, ou seja, os últimos 3 anos e meio, é chamado de a grande tribulação. E esse período de grande tribulação distingue-se muito claramente pelo julgamento de Deus para o dragão, a antiga serpente, para a besta que emerge do mar e para a besta que emerge da terra. São as figuras que aparecem dentro desta revelação. É importante nestes termos estabelecer que a vontade de Deus para a sua igreja é uma. A vontade de Deus para o seu povo Israel é outra. E a vontade para os ímpios, os transgressores, os ateus, os blasfemadores, são outros. Haja visto que tanto o dragão quanto a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, todos eles têm características de blasfêmias, nomes de blasfêmias em seus chifres, e eles aparecem com uma arrogância, com uma deferência, com uma fala de provocação e de blasfêmia contra Deus. Essas figuras são bastante curiosas e absolutamente provocativas dentro daquela mensagem que Deus estabeleceu desde os seus princípios. O próprio Cristo, em Mateus capítulo 24, ele, na sua fala, como eu já mencionei aqui no capítulo 24, versículo 21, ele fala desse período de grande aflição, de grande tribulação que há de se abater. Em Apocalipse capítulo 19, quando a besta é revelado, o capítulo 13, quando a besta é revelado, Apocalipse capítulo 13, vai até o capítulo 19 de Apocalipse, e o capítulo 19 de Apocalipse apresenta a volta, a revelação de Jesus para o seu povo judeu. Este período, irmãos, nós temos
claramente a imagem da ira de Deus. Do capítulo 13 até o capítulo 19, nós temos a imagem da ira de Deus se abatendo sobre os blasfemadores, os incrédulos, aqueles que lutam contra o povo escolhido de Deus. Então nós temos, do capítulo 13 ao capítulo 19, uma imagem muito poderosa da ira de Deus. E essa imagem também é vista como a disciplina de Deus para o seu povo. Deus exorta e disciplina aqueles que amam. Essa sempre foi a ação de Deus. Ele disciplina e ele protege o seu povo. E é isso que nós vemos no livro de Apocalipse. No slide 3, irmão, por favor. O slide 2 é um pequeno evento da slide 3. O que está escrito aí, olha, irmãos. Um príncipe que há de vir firmará aliança com muitos, e ele é chamado de homem da iniquidade. Então, nós, no princípio da tribulação, que são os 7 anos, no princípio da tribulação, aparecerá e olha o que o texto diz, um príncipe que há de firmar aliança, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Isso está registrado em Daniel, capítulo 9, do versículo 26 ao 27. Então, este homem que aparecerá, quando a gente olha para o dragão, que é a antiga serpente, que é Satanás, agindo como opositor ferrenho contra o reino de Deus e contra tudo que é de Deus, quando ele, do mar, e este mar aqui fala de pessoas, de nações, de multidões, então do meio das nações, do meio do povo, surge uma figura poderosa, que é vista nesta revelação como alguém com 7 cabeças, 10 chifres, muitos diademas, e esta figura ilustra um homem que recebe a autoridade do dragão, de Satanás, para uma governança impiedosa. Esta figura que emerge das nações, que emerge do mar, é uma figura que recebe um poder muito grande para reger a seu modo as nações da terra. Esse indivíduo, ele trará respostas, soluções para a humanidade, de maneira que nunca se tinha visto antes. Este homem, o que a palavra de Deus fala no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 8, o identifica como um chifre pequeno. E nesse chifre tem olhos. Essas figuras são de arrepiar, irmãos, porque são figuras muito drásticas, mas elas representam a mobilidade, elas representam a ação dessa governança do mal, e ela representa o poder que emana deste indivíduo, deste anticristo, que se opõe a tudo que é do Senhor. No livro de Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Este é o homem da iniquidade. Então, a Bíblia fala claramente sobre ele. E ele fará paz. E aí, neste período de paz, você sabe que Israel há um grande conflito na região do Oriente Médio há muitos séculos, milênios existem esses conflitos. E eles não são por causa de terra, não são por causa de petróleo, não são por causa de abastança. Esse movimento, esse grande conflito que existe no Oriente Médio é um movimento espiritual, tem a ver com as coisas espirituais, tem a ver com o reino estabelecido de Deus e o reino do mal.
E há essa guerra continuada que é assim, não dá para explicar algumas ações, sendo Israel um estado tão minúsculo, do tamanho do estado do Sergipe, e com movimentos de tantas nações contra Israel, e nunca conseguiram destruir essa nação. Então a gente vê aí uma figura bastante poderosa, espiritual, agindo. E o seu templo, que foi destruído no ano 70, este templo, e até hoje os israelitas, eles oram ao Senhor no monte da parte oriental, chamado, eles não gostam disso, mas chamado de o Muro das Lamentações, onde apresentam as suas orações e as suas adorações e o seu clamor para que Deus realmente envie o seu Messias. Esse templo foi destruído e hoje está construída uma mesquita, a mesquita de Omar, o tombo da rocha, na verdade é o tombo da rocha, e neste lugar era onde era o templo de Israel. Então, é inimaginável a construção de um templo, de um terceiro templo agora, porque causaria, assim, conflitos inimagináveis. Então, do ponto de vista diplomático, político, é impossível que esse templo seja construído agora. Mas no início da tribulação, este monstro, ou seja, essa governança que emerge das nações da terra, com um poder estabelecido pelo próprio dragão, ou pelo próprio Satanás, esse indivíduo será ardiloso, ele será diplomático, e ele, nas suas mãos, ele conseguirá fazer alianças tremendas, ele firmará alianças com muitos povos, e ele reconstruirá o templo de Israel. Você sabe que os israelitas, hoje, existe um segmento em Israel, que eles já construíram todos os utensílios para o terceiro templo, eles já, através de DNA, já conseguiram recuperar as novilhas vermelhas para sacrifícios. Então, tudo está sendo preparado para a construção do terceiro templo. Quando você olha para Israel, Israel é chamado de o relógio de Deus na face da terra. Tudo que acontece com Israel tem implicações espirituais, tem implicações escatológicas, tem a ver com o futuro. Então, Israel já tem um segmento, uma organização dentro de Israel que está construindo, já tem a menorá, já tem as bacias, já tem as roupas, já tem um monte de coisa pronta, se não todas, e até a novilha vermelha já está sendo organizado para os sacrifícios. Nessa época, na implantação deste período tenebroso chamado tribulação, este anticristo, este que emerge das águas e tem o poder dado pelo próprio dragão, esse indivíduo, ele fará alianças, firmará alianças poderosas e construirá o templo. E nesses primeiros 3 anos e meio, haverá os sacrifícios em Israel, como no Antigo Testamento. Oferecerão sacrifícios, porque desde a destruição do templo, nunca mais foi oferecido sacrifício em Israel, e há um choro, e há uma tristeza nacional por falta desse culto que se praticava no Antigo Testamento e agora não se pratica mais. Então, no estabelecimento desse reino do anticristo, ele conseguirá a construção do templo, ele firmará alianças com os povos palestinos, com os inimigos de Israel, e ele possibilitará a construção desse templo. E nesse período, os sacrifícios retornarão a Israel. E quando a gente olha para Israel e vê essas notícias aqui e acolá, são prenúncios de que os tempos estão se aproximando do fim. Então, os primeiros 3 anos e meio terminarão com o homem da iniquidade, este anticristo que é chamado pelo apóstolo Paulo de homem da iniquidade, ele declarando a sua divindade. Está lá no versículo 4 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Todas as indicações nos apresentam isso como o templo em Israel.
Vamos ver o slide 4, né, irmãos? Ele liderará uma coalizão de nações ocidentais naqueles dias. Esse indivíduo, com esse poder dado por Satanás, ele fará discursos promissores, ele conseguirá atrair admiradores de todas as nações. E quando a gente olha para essa figura, a gente sempre está olhando para uma figura, um homem que tem o tipo, né, que é essa figura do anticristo, mas, na verdade, isso é um sistema. Isso fala mais de um sistema do que de uma pessoa. Esse sistema que é anticristo, esse sistema que é anti-santidade, esse sistema que é anti a vontade de Deus, esse sistema que se opõe veementemente contra as verdades bíblicas, e ele liderará esse sistema, liderará uma grande coalizão para a destruição de Israel. E aí a gente vê o que se dá o início, e a gente aqui não sabe precisar, existem muitos pensamentos a respeito disso, se esses juízos acontecerão, existem segmentos como pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas, pós-tribulacionistas, pré-milenistas, mesomilenistas. Nós temos aí uma gama de informações teológicas, teóricas, e sabe, quando eu olho essas muitas interpretações bíblicas, eu fico pensando qual é a relação direta umas com as outras. E, na verdade, irmãos, para mim não importa se é no início, se é no final, se é no meio, para mim não se importa se vai acontecer desta ou daquela maneira. A verdade é que o Deus Todo-Poderoso está conduzindo todas as coisas para que o seu propósito, a sua vontade sejam estabelecidas. O slide número 5 apresenta os juízos de Deus. Apocalipse vai do capítulo 6 até o capítulo 19. E esses juízos são divididos em 3 sequências: os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. E a gente olha para isso e fica assim, e agora? Isso tem a ver com a igreja? Tudo tem a ver com a igreja, irmãos. Porque quando eu observo a palavra, quando eu vejo os sinais, quando eu vejo as coisas se encaminhando para o desfecho final, eu preciso botar a barbinha de molho, eu preciso estar atento ao que a palavra do Senhor está dizendo. Então, estes juízos que se abaterão sobre a face da terra, eles podem ser exatamente no final da grande tribulação, ou seja, no final dos últimos 3 anos e meio desta 70ª semana de Daniel, ou no meio. Não dá para precisar muito sobre essas coisas, ou no período, em todo o período de 3 anos e meio, que é chamado de a grande tribulação. O texto aqui se trata, irmãos, desses selos, dessas trombetas e dessas taças, esse grande número de eventos, cada um destes, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, estão contidos nesses elementos o juízo de Deus, a vontade de Deus para disciplinar o seu povo e a vontade de Deus para punir os incrédulos, os ateus e aqueles blasfemadores. Então, quando nós olhamos isso, nós vamos ver isso aqui agora, mas quando nós olhamos para os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças e começamos a estudar, nós não sabemos se isso vai acontecer, os episódios dos 7 selos, que se são distintos das 7 trombetas ou se são distintos das 7 taças. Mas o que eu quero dizer, quando nós olhamos para isso, é porque não significa que esses eventos podem ser cronológicos, ou seja, primeiro vai acontecer os 7 selos, depois as 7 trombetas e depois as 7 taças, mas eles podem se sobrepor.
Um pode estar explicando o outro, porque quando você tem uma visão das coisas, nem sempre ela é nítida, e quando você tem uma visão, você está olhando de um ponto. Então eu estou olhando para você, eu tenho uma visão disso aqui, mas se eu estiver daquele outro lado, eu vou ter uma outra perspectiva a seu respeito. Então, quando nós olhamos para essa linguagem, ela pode ser cronológica? Pode, mas ela pode ser sobreposta, ou seja, significa que os acontecimentos dos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, eles se sobrepõem. E você vai entender por que eu estou falando isso. O slide 6, por favor, irmão. O juízo através dos selos. O primeiro selo, surgirá o homem do cavalo branco. E este homem do cavalo branco é o conquistador que vai conquistar. Este aqui é conhecido como o anticristo, é o personagem que recebe a autoridade para conquistar e exercer o seu governo sobre a terra naquele período. Este é o primeiro selo que se abre e se vê esse cavalo branco. O segundo selo, a guerra montado no cavalo vermelho com uma grande espada, trazendo a guerra entre os homens. Haverá muito morticínio nesse período e a gente percebe essa informação lendo esses textos com mais detalhe, que no caso aqui não vai dar tempo. Terceiro selo, a escassez no cavalo preto com uma balança na mão. Olha as figuras que são usadas. Um homem montado num cavalo branco carregando uma balança, sinalizando racionamento, sinalizando fome, sinalizando escassez, que é o que acontecerá nesse período. O cavaleiro no cavalo preto. A palavra de Deus diz: e olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. É o versículo 5 do capítulo 6. O slide 7, irmão. O cavaleiro no cavalo amarelo, ele traz morte por meio da guerra, fome e pestes. E 1/4 da população mundial vai ser destruída. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 1/4 parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Versículo 8 do capítulo 6. Então, é o que nós vemos no selo de número 4. O selo de número 5. Iniciam-se a perseguição e o martírio daqueles que testemunharam o nome do Senhor. Há uma perseguição continuada. Desde o estabelecimento do povo de Deus no Antigo Testamento, a perseguição foi sempre cruel, mas no estabelecimento da igreja, logo de cara, o próprio fundador deste novo tempo, chamado Jesus Cristo, ele foi perseguido e morto, estabelecendo um padrão para a igreja, ou seja, durante toda a existência da igreja. Nós falamos aqui na semana passada que cerca de 360 milhões de cristãos sofrem perseguição no mundo hoje, 360 milhões de pessoas, ou seja, 1 a cada 7 cristãos sofre perseguição no mundo, em algum nível de perseguição. E neste período da tribulação, isso se fará de uma tal maneira, isso será tão descarado e público e notório, e haverá uma perseguição grandiosa para aqueles que ficaram. E aí há controvérsia se a igreja participará ou não da grande tribulação. Se participar, vai acontecer toda essa perseguição à igreja. Se não participar, aqueles que eram cristãos e não foram arrebatados sofrerão a perseguição por causa dos seus nomes e das suas implicações. Então não importa. Se a igreja for participar da grande tribulação, a gente precisa estar preparado para ela. Ou seja, nós não sabemos se vai ser na nossa geração. Então, se a grande tribulação ocorrer no nosso período, ou seja, a igreja aqui na terra, nós precisamos estar atentos para sobreviver como cristãos. Como que isso acontecerá? Firmando a nossa fé, estabelecendo a nossa fé, respaldando a nossa fé pela nossa comunhão com Deus, pelo conhecimento da palavra do Senhor.
Se a igreja for arrebatada, aqueles que ficarem, se a igreja for arrebatada antes da grande tribulação, e eu prefiro crer nessa parte, porque as citações que eu leio me conduzem para que a igreja seja arrebatada antes da grande tribulação, mas isso, de fato, não é o ponto importante. O fato é que aqueles que ficarem na grande tribulação sofrerão perseguição absurda nestes eventos terríveis que estão programados e estão estabelecidos na palavra do Senhor. O sexto selo, haverá eventos catastróficos como um grande terremoto, o escurecimento do sol e da lua, chuva de meteoros, montes e ilhas removidos do lugar, e algo nos céus que dará aos homens a ideia nítida do juízo que Deus lhes envia. Há uma citação aí dos textos de Apocalipse 6, versículos 12 ao 17. Olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ou seja, nós estamos vendo aqui no livro, irmãos, na palavra de Deus, no livro da Revelação, catástrofes climáticas, situações inusitadas. Elas poderão ser coisas naturais, sobrenaturais, ou poderão ser por conta de armas nucleares, de armas poderosas, de mísseis, de situações bélicas do mundo atual. Nós não podemos explicar isso, mas seja como for, a terra sofrerá, os poderosos sofrerão, os ricos sofrerão, todas as classes de pessoas sofrerão o impacto desse cataclisma, dessa catástrofe que abalará céu e terra em dimensões absurdas, é o que nós lemos na palavra. O sétimo selo, aí ocorre um grande silêncio, por meia hora. Nós estamos falando aqui de uma visão que João, o apóstolo, teve na ilha de Pátimos, numa ilha grega, no mar Egeu. Ele teve essa visão e o que ele vê isso? Um grande silêncio por meia hora, seguido por trovões e terremotos, que introduzem os 7 juízos denominados trombetas. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Eventos meticulosamente preparados, situações muito bem elaboradas por Deus. E eu quero focar nisso aqui, dar ênfase aos detalhes com que Deus elaborou o plano para o final dos tempos. As pessoas, elas estão alheias ou alienadas, as pessoas estão descansadas, as pessoas estão buscando o seu crescimento pessoal, as pessoas estão tentando conquistar as coisas na face da terra, mas elas não percebem que toda a palavra de Deus, se você olhar a história da humanidade nos últimos 2.000 anos ou nos últimos 3.000 anos, todas as inferências que a Bíblia apresenta, todas as profecias, muitas delas já cumpridas no decurso desses 3.000 anos,
E as pessoas estão desapercebidas, elas estão relaxadas, elas estão sossegadas, achando que é isso aí, que eu tenho que cuidar da minha vida e que há um movimento celestial, há uma organização espiritual, há elementos muito claros estabelecidos na Bíblia para o que acontece diariamente, a cada passo, no sentido de não só de nos prevenir quanto às coisas futuras, mas nos alertando quanto ao perigo que a igreja corre em vivenciar essas informações malignas do Deus desse século. Então a gente precisa estar antenado nessa palavra. O slide número 8, as trombetas. A primeira delas, fogo misturado a sangue, cai do céu e queima 1/3 da terra, das árvores e das plantas. Apocalipse 8, versículo 7. Segunda trombeta, algo de natureza inexplicável causa a destruição de 1/3 do mar, da vida marinha e das embarcações. Capítulo 8, versículo 8 e 9. Terceira trombeta, 1/3 da água potável é afetada, trazendo grande sede e morte aos homens. Quarta trombeta, danos causados ao sol, à lua e às estrelas, provocando perda de luz para a terra, tanto de dia como de noite. E quando eu olho isso aqui, irmãos, isso me assusta, isso me impacta. E essa semana eu lendo sobre isso, e eu fiquei pensando como que nós estamos tão desapercebidos quanto às coisas futuras. E quando a mensagem é pregada a respeito das coisas futuras, as pessoas nem deixam essas mensagens pesarem em seus espíritos. Elas nem refletem sobre esses assuntos, porque são tão complexas na sua existência, são tão pesadas, que as pessoas não querem pensar sobre o assunto. Elas não querem refletir sobre o assunto. E a verdade é que o Deus desse século tem provocado um distanciamento, tem provocado um sentimento de distanciamento cada vez maior das verdades bíblicas, como se fosse só um livro qualquer, mas a Bíblia é a poderosa palavra de Deus que tem como objetivo central anunciar todo o planejamento de Deus e provocar a salvação do homem pelas informações da palavra de Deus e preservar o homem do destino final para esses eventos catastróficos que nós estamos vendo aqui. O slide 9 apresenta a quinta, a sexta e a sétima trombeta. O primeiro ai, difícil de definir o que exatamente se trata, o abismo e os gafanhotos. De qualquer modo, haverá por 5 meses um tormento indescritível nos incrédulos, irmãos. Esses gafanhotos, eles terão caudas como escorpiões, e os seus ferimentos serão tão terríveis, e eles não matarão as suas vítimas, mas elas sentirão dores lacinantes, elas viverão agonias indescritíveis. Há uma violência no tratamento contra os incrédulos, os escarnecedores, os blasfemadores, os ateus, aqueles que distanciam-se da palavra da verdade. Eles serão tratados no rigor da ira de Deus, do capítulo 13 ao capítulo 19 do livro de Apocalipse. A sexta trombeta, o segundo ai, morrerá 1/3 da população mundial. E é por isso que quando a gente começa 1/3 daqui, 1/3 dali, 1/3 dali, então a impressão que tem é que essas informações elas se sobrepõem, ou seja, uma está explicando a outra, para que estas informações de destruição de 1/3 aqui, de 1/4 ali, elas possam ser mais compreensíveis quando nós sobrepomos uma a outra, ou seja, uma está explicando a outra de modo diferente. Imagine isso, irmãos, 5 meses, um tormento indescritível sobre os incrédulos. Nós vivemos agora algum período aí da pandemia,
e as pessoas abismadas e entrando em confusão e entrando em desespero por causa da pandemia, por causa desse Covid-19. Agora imagina insetos que virão. E a descrição desses insetos como helicóptero, com capacete, com rabo como escorpião, a impressão que nós temos quando nós os lemos são de aparelhos tecnológicos que existirão, e já se tem aí um monte deles, de maneira tal como drones, né, que é muito possivelmente que esses drones levarão doenças biológicas, armas biológicas, provocando muitos desatinos na sociedade, um flagelo terrível que provocará dor em toda a humanidade incrédula. Mas as pessoas estão aí distraídas, tocando musiquinha do TikTok e pensando nas baladas da vida, porque essas mensagens bíblicas elas são tão fortes e tão pesadas que não vale a pena o meu esforço de compreendê-las. E aí onde mora o perigo, porque nós estamos desatentos, nós estamos querendo mensagens que suavizam a nossa vida, nós estamos querendo mensagens que nos confortam, nós estamos querendo mensagem que nos dê esperança, mas a mensagem provocadora da palavra de Deus é uma mensagem aterradora, é uma mensagem de despertamento, é uma mensagem que provoca reflexões profundas para mudanças de atitudes na nossa alma, na nossa vivência no dia a dia. É isso que consigo ver nesta palavra. A sexta trombeta, neste morrerá 1/3 da população mundial. A sétima, o terceiro ai, há um anúncio de que o fim está próximo e que é o momento do Senhor reinar da terra. Parece que é um momento de alívio. Quando o apóstolo João tem essa visão, ele consegue ver esse anúncio na sétima trombeta, a impressão que tem é que as coisas vão se acalmar, vão ficar tranquilas. Mas, na verdade, irmãos, ainda haverá 7 taças da ira de Deus a serem derramadas. E aí a gente não sabe, e eu quero que você pense sobre isso. Essas informações dos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, nós não sabemos explicar se são em ordem cronológicas que ocorrerão, ou se sobrepostas, ou se de maneiras diferentes da visão que João nos relata em seu livro. A ideia que se tem é que todas as taças serão derramadas ao mesmo tempo. Essas coisas coincidem com o juízo de Deus para a destruição dos incrédulos, para a punição dos incrédulos, dos blasfemos, e a disciplina ao seu povo Israel. O slide número 10, as taças. A primeira taça, feridas terríveis acometem os incrédulos. A segunda taça, destruição do mar e morte completa dos seres marinhos. Terceira taça, toda a água potável será afetada, trazendo um juízo tremendo pelo sangue dos justos que foi derramado. Quarta taça, a intensidade dos raios solares é tão grande que passa a queimar os homens. No capítulo 16, versículo 8 e 9. O slide número 11 apresenta a quinta taça, algo descrito como o trono da besta será afetado e o seu reino ficará em trevas. Ou seja, Deus instigará o trono da besta, esfregará na cara do anticristo, desse sistema governamental, que eles não são nada e que o poder de Deus se manifesta da maneira como Ele quiser. Mas isso, em vez de provocar um arrependimento, isso provocará um ódio maior contra as coisas de Deus. Porque as pessoas não querem ser disciplinadas, elas não querem ser confrontadas para serem cuidadas. Isso nas gerações passadas, na nossa geração e certamente nas gerações futuras. As pessoas não gostam de ser confrontadas, não gostam de ser disciplinadas, não gostam de ser tratadas, elas querem serem mimadas. Só que aqui neste livro, na profecia, este reino, esse sistema governamental, ele receberá na sua cara, ele receberá na sua maneira de governar, ele receberá a interferência de Deus.
os privando de muitas coisas, e ao invés deles se refletirem e falar, espera aí, tem algo errado aqui, eu preciso modificar aqui. Mas nós estamos falando do dragão, da antiga serpente, de Satanás, nós estamos falando do anticristo, a besta que emergiu das águas. Então nós estamos falando de seres opositores a Deus, que não aceitam confronto, são rebeldes por excelência, são transgressores por natureza. Então esses indivíduos, no seu sofrimento dentro desse sistema de governo, ao invés de ocorrer arrependimento, haverá ainda um ódio mais avassalador e blasfêmias mais altas contra Deus. A sexta taça, o rio Eufrates secará, de certo modo, isso facilitará a travessia dos exércitos dos reis do Oriente. O rio Eufrates, na região da Mesopotâmia, ele já está secando. E aqui é uma profecia bíblica, que ele secará e facilitará o acesso dos reinos do norte que virão contra e caminharão contra Israel. E este rio Eufrates, ele já está secando. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia e a olhar para o que está acontecendo ao redor do mundo, nós temos clareza de que o processo, o plano, a trajetória que Deus estabeleceu, ela vai se cumprir, eu crendo ou não, eu aceitando ou não. É uma realidade bíblica incontestável. Então, quando eu olho para isso, eu preciso de botar, a minha vida nos eixos, porque muitas coisas de natureza bíblica, profética, já estão se cumprindo há tempos na nossa realidade, no nosso período, na nossa geração. Então nós precisamos ficar atentos quanto a isso. O slide número 12 mostra outros eventos dessa tribulação. Os remidos, quando o quinto selo é aberto, iniciou-se a perseguição e o martírio daqueles que testemunharam o nome do Senhor Jesus. E nós falamos sobre isso. E todos os crentes arrebatados, e eu prefiro crer nisso, aos meus olhos, quando eu estudo a palavra, eu prefiro crer no meu entendimento, e comigo tem um grupo enorme de estudiosos da Bíblia que creem que a igreja será arrebatada antes desta grande tribulação, antes da tribulação. Então, neste período, haverá a pregação do Evangelho. Haverá o Senhor vai selar a fronte de 144 mil homens solteiros, virgens, castos, que não se curvaram diante do sistema, que não se curvaram diante da governança do mal. Estes 144 mil são 12 de cada tribo de Israel. 12 homens solteiros, castos, que não se curvaram diante do sistema. 12 mil homens de cada tribo, perfazendo um total de 140 mil homens. Estes homens, com as suas frontes marcadas com o selo de Deus, eles são chamados de servo de Deus, e eles proclamarão as virtudes de Deus, e eles anunciarão a mensagem de Deus ao povo naquela ocasião. Então, o que nós podemos constatar por esta palavra é de que ainda naquele período da tribulação, ainda naquele período, mesmo no período da grande tribulação, onde o juízo de Deus está estabelecido, Deus está com a mão aqui pesando sobre os seus inimigos, Ele está com a mão aqui destruindo os seus inimigos, e com a outra Ele está preservando, Ele está protegendo os seus, Ele está defendendo os seus, Ele está disciplinando os seus, puxando a orelha, confrontando os seus. Então a gente vê o zelo e o cuidado de Deus nesses detalhes. No slide 13, a gente vê aí as duas testemunhas. Durante a primeira metade da tribulação, duas testemunhas proclamarão como profetas. Elas ficarão 3 anos e meio em Israel,
em Jerusalém, profetizando, e segundo a palavra do Senhor, elas terão poder para fazer sinais e prodígios, elas podem mexer com a natureza, ela pode destruir as pessoas, elas podem liberar fogo, liberar sangue, elas podem fazer coisas sobrenaturais diante dos olhos de toda a população. E quando eu lia isso, quando mais novo, quando eu lia Apocalipse capítulo 11, eu ficava pensando, porque a Bíblia fala que todo olho verá essas testemunhas. E a gente, na época, na década de 80, quando eu era jovem estudando a Bíblia, falava, como isso acontecerá? Como todo olho verá? É uma coisa impensável para a tecnologia daquela época. E hoje nós sabemos que pelo celular a gente pode ver ao vivo qualquer informação e qualquer evento em qualquer lugar do mundo. A gente só abrir aqui e a gente está vendo. Então, pelo celular, a gente vai ver a proclamação e as profecias das duas testemunhas. A gente não, porque eu espero não estar nessa grande tribulação, não é? Mas os que ficarem, os que forem conduzidos para essa tribulação, eles poderão acessar isso de diversas maneiras. Então, elas profetizarão por 1260 dias, exercendo o poder sobre a natureza de maneira admirável. Mas essa besta, irmãos, o homem da iniquidade, vai vencê-la. Vai vencer essas duas testemunhas e vai matar essas duas testemunhas. E vai matá-las publicamente. E elas ficarão, os seus cadáveres ficarão expostos na praça da cidade, na praça de Jerusalém, e elas ficarão expostas por 3 dias e meio. Haverá festa em todo o mundo, e eles darão presentes, eles trocarão presentes uns com os outros, festejando a morte daquelas duas testemunhas que profetizavam verdades que são difíceis de ouvir, inaceitáveis por um coração rebelde, por uma mente reprovável. Estas mensagens das duas testemunhas com tanto poder, elas eram intragáveis contra a regência, contra esse sistema, contra esse modelo de governo que opera contra tudo que é de Deus, contra tudo que é louvável, contra toda a virtude, contra todo o princípio. Então, elas morrem e aí há festa na humanidade, aí há troca de presentes, porque elas foram mortas e estarão sendo vistas pelo mundo inteiro, os seus corpos entregues ali na praça. E então, a Bíblia diz que Deus dará o espírito de vida novamente, e aquelas duas testemunhas, depois desse período, ressuscitarão, e o Senhor as chamará para o céu, e elas então subirão pelas nuvens. Neste período, irmãos, quando elas forem levadas ao céu, depois da sua ressurreição, a Bíblia diz que a cidade, 1/10 da cidade será destruída. 7.000 mortos por causa daquele evento. Então, nós estamos falando aqui de eventos e que Deus não poupará. Lembra quando Jerusalém foi sitiada e um anjo só do Senhor matou 185.000 soldados naquela noite? As pessoas acham que Deus é injusto e que Deus não tem compaixão. Irmãos, aos desobedientes, aos incrédulos, quando mata o corpo, deixa eu lhe dizer, a alma é eterna, tanto do ímpio quanto do justo. As almas são eternas. Esse corpo aqui, neste modelo de vida que vivemos, ele é passageiro. Então, a morte nesse corpo físico, para Deus, não significa absolutamente nada. Mas a morte eterna, a qual nós precisamos estar preocupados, ela sim fará toda a diferença. Porque quando chegar o fim e as pessoas forem escolhidas para a segunda morte, ou seja, para o afastamento de Deus para todo sempre, a atuação do homem da iniquidade, no slide número 14, irmão, a besta que emerge do mar. A primeira parte da tribulação tem o homem da iniquidade como um líder capaz de resolver os problemas, de solucionar problemas, como da fome,
de várias doenças e de várias situações que são hoje motivo de palestras na ONU e em várias organizações internacionais. As pessoas criam simpósios, congressos para debater a questão climática, a questão da fome, a questão de doenças sistêmicas, e existem muitos fóruns e muitos congressos onde se debate vários problemas que são empurrados com a barriga porque não há soluções. Mas nesse período, esse indivíduo, o homem da iniquidade, ele achará solução para saciar a fome da humanidade, ele achará solução para doenças que antes eram... A solução era inimaginável, mas ele achará, porque foi permitido. Lembra do primeiro cavalo? O conquistador que saiu para vencer, foi estabelecido essa meta para ele, então ele dará conta dessas coisas. O slide número 15. Não é sem motivo que a besta se apresentará como Deus, pois Satanás lhe dará poder e autoridade além dos poderes sobrenaturais. Durante essa época, a besta será ferida de morte. Então haverá um momento assim trágico para esse sistema anticristo. E ela será ferida de morte. Mas haverá uma recuperação visível e pública. E aí, por conta dessa recuperação, as pessoas caminharão no sentido de adorar Satanás, de adorar esse grande dragão, de adorar a besta que emerge das águas, e finalmente surgirá a segunda besta, no slide 16, irmãos, para promover seus intentos e adoração. Essa segunda besta que emerge da terra, o falso profeta, que pode ser uma entidade religiosa, pode ser um sistema religioso, que proclamará, que dará culto a esta besta que emergiu das águas, que é o anticristo. Então, esse falso profeta, que pode ser uma igreja apóstata, desviada, ou um sistema organizacional, um sistema de governo, e esse sistema elogiará, exaltará o anticristo, e ele ainda fortalecerá o que ocorreu, a morte da besta e a sua ressurreição e o ressurgimento. Então ele proclamará isso aos quatro cantos. Essa besta, o anticristo, dará autoridade a essa segunda besta que emerge da terra. E ela fará milagres poderosos, ela promoverá eventos singulares para a proclamação e exaltação e adoração do anticristo. Adorarão Satanás publicamente. E aí a gente fica assim, olhando para a palavra do Senhor e olhando para o mundo, olhando para a palavra e olhando para o mundo. Já existem igrejas satânicas, já existem cultos satânicos. Agora mesmo nos Estados Unidos, algumas universidades pleitearam, alguns estudantes pleitearam nas cortes americanas o direito de fazer cultos satânicos no campus da universidade. Ou seja, isso é uma realidade. Em Nova York existe uma rua enorme que está cheia de lojinhas, de cultos de pagelância, de todo tipo na face da terra. Então nós estamos vendo uma sequência de eventos na terra que não são diferentes daquilo que nós olhamos para a palavra e vemos. Então essa segunda besta, o falso profeta, ele terá a autoridade dada pela primeira, pelo anticristo, exercerá uma autoridade dada para ele, por isso que ele emerge da terra, um sistema de governo, um sistema, pode ser uma igreja apóstata, não se sabe definir ao certo. E essas coisas ocorrerão, irmãos. Ela fará uma imagem da besta e lhe dará vida, ou a aparência de uma imagem viva, a fim de atrair a adoração. Eu estou vendo aí a fabricação de robôs humanoides. A gente não sabe que figuras foram apresentadas aqui no Apocalipse. Então, nós não sabemos que, em algum momento no futuro, neste período da tribulação, surgirá uma imagem da besta que emergiu das águas,
um robô humanoide com a finalidade de atrair a adoração, e os olhos da humanidade olharão para esta imagem criada pelo falso profeta e a adorarão, e eles seguirão Satanás. A pergunta é: você já reparou que o mundo está caminhando para a adoração maligna, irmãos? Muitas pessoas estão fazendo adorações públicas. Antigamente isso era inadmissível, inaceitável. Cultos a Satanás. Era tudo oculto. Agora os satanistas vão para podcasts, os satanistas agora vão para programas de televisão apresentar as suas teses e as suas teologias e os seus estudos satânicos às claras, publicamente, nas universidades, nos colégios, nos lugares de discussões filosóficas e ideológicas. É isso que está acontecendo na nossa geração. Então nós estamos a um passo do estabelecimento da 70ª semana de Daniel, a tribulação. O slide número 17, irmão. Essa igreja apóstata, ou esse sistema, eu prefiro pensar nessa circunstância aqui como um sistema ideológico, filosófico que governa os homens, chamada de a grande meretriz, está lá em Apocalipse capítulo 17. Fala sobre ela como uma instituição muito rica, que tem um grupo de outras instituições ligadas a ela, que se alegra com a perseguição e morte dos cristãos. É muito mais um sistema ideológico e filosófico. Nós estamos vendo aos nossos olhos, ao nosso olhar, nós estamos vendo na Terra um crescente movimento ideológico e filosófico contra os ensinamentos judaico-cristãos. Se você não reparou isso, irmãos, dá uma olhadinha para o lado, vê o que está acontecendo na face da Terra. As pessoas, elas estão pegando ideias malucas, transgressoras, obscenas, depravadas, destrutivas, e colocando como se fossem normais. É o que nós estamos vendo na nossa geração. Imagine isso na última semana de Daniel, imagine isso no período final, no desfecho final, o que não acarretará. Então essa grande meretriz pomposa, que atrai os olhares de todos e que é um movimento de negócios, o mundo inteiro faz negócios com elas, milhares de pessoas se enriqueceram à custa desse sistema, que pode ser, sim, uma igreja apóstata, mas eu penso mais como um grande sistema ideológico e filosófico que governa a mente dos homens através da mídia, em todos os seus segmentos. As pessoas estão sendo hipnotizadas e governadas por um sistema de ideias endemoniadas, um sistema de ideias malignas, transgressoras. As pessoas estão sendo regidas por esses modelos através de filmes, de séries, de desenho animado, de novelas, de tantas outras informações da mídia. Constantemente é isso que está acontecendo. Então você pode pensar: pastor, chega de falar sobre essas coisas, porque isso é pesado demais para a minha alma. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Escute bem. A palavra do Senhor diz que Deus é amor. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar a todo aquele que nele crê. Essa é a vontade de Deus, a salvação de todos os homens, em todos os lugares e em todos os tempos. Mas esse mesmo Senhor, com este mesmo empenho de salvar, é o mesmo Senhor que haverá de trazer a sua ira sobre a face da terra. Este mesmo Senhor que nos ama e ofereceu o seu Filho Jesus para morrer na cruz, é o mesmo Senhor que trará todo esse juízo, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, essas sequências de juízo que se abaterá sobre a face da terra. Então, que nossa alma, que nosso espírito sejam alertados quanto
ao processo que Deus está conduzindo a humanidade para punir severamente os incrédulos, os blasfemos, os escarnecedores e disciplinar e orientar o seu povo no caminho que eles devem andar. Essas são as metas de Deus para toda a raça humana. O sistema, irmãos, que vem desde a antiguidade, sistemas de governo, desde a época de Nimrod, a Babilônia, o reino de Assuero, o reino Medo-Persa, o reino de Alexandre o Grande, o reino de César em Roma, todos esses sistemas, quando nós lemos Apocalipse, a gente vê que o profeta, o apóstolo está tendo uma visão, não só do que estava acontecendo nos seus dias, porque havia todo esse sistema na época que João estava vivo, mas isso também tinha acontecido em toda a humanidade no passado, esse mesmo sistema que existe desde Nimrod, que na construção da Torre de Babel, um sistema de governança que se opõe a Deus, que afronta a Deus, esse sistema ele existe desde sempre. Mas nós estamos vendo aqui que neste período da tribulação, na última semana, isso ocorrerá de forma sem precedentes na humanidade. O próprio Jesus Cristo afirmou isso. A verdade bíblica é que nesse período, a ira de Deus não terá limites para destruir e para punir os seus opositores e aqueles que escarnecem da sua verdade. O slide 18. No final da tribulação, reinos do norte e do leste virão sobre Israel. Como eu já falei, facilitados pela seca do Eufrates, a planície de Esdraelon, ou Vale de Josafá, chamado, uma região que tem cerca de 30 quilômetros por 20 quilômetros. Neste lugar se reunirá os exércitos que virão do norte e várias nações da terra. E aí há controvérsias, quem serão esses personagens, essas nações? Há quem diga que será a Rússia, será o Irã, e existem inúmeras afirmativas quanto a quem serão estes indivíduos que marcharão contra Israel, mas não importa quem são. A verdade é que um grupo de nações, uma grande coligação, liderada por esse anticristo, marchará contra Israel para destruir. Esse é o intento. E a palavra de Deus, tanto lá em Ezequiel, capítulo 12, versículo 9, capítulo 14, versículo 12, capítulo 14, versículo 4, ele afirma que esse conflito ocorrerá tanto em Jerusalém, em Bosra, que é a atual Petra, e nesses conflitos, irmãos, e vai ser no norte, no centro e no sul do estado de Israel, há uma gana para a destruição, para aquele povo que representa a mensagem de Deus, o princípio de Deus. Quando você olha para Israel, não existe outra mensagem a não ser a mensagem de Deus. A existência do povo de Israel é uma mensagem categórica, clara, sobre os princípios inquestionáveis e irrevogáveis de Deus, o modo de existência e a perseverança dos judeus e a sobrevivência dos judeus em todos esses séculos denuncia o caráter de um plano poderoso de Deus para proteger o seu povo. Então, só o fato de olharmos para Israel, imagine os inimigos, os opositores, este dragão que é a antiga serpente, este anticristo, este falso profeta, olhando para aquela nação, aquilo é como se estivesse esfregando na cara deles, o meu povo, o meu princípio, a minha lei, a minha escolha, e eles se revoltando e entrando em ânsia, no desespero de arruinar Israel e de destruir Israel. É isso que a gente vê no relato da palavra do Senhor. Durante o slide 19, irmão, durante o período de aparente paz, provavelmente no final dos segundos 3 anos e meio, essa confederação atacará Israel. Esse ataque ocorrerá depois
desse tratado de paz. O tratado de paz que eu disse que haverá reconstrução do templo, que haverá novamente os serviços de sacrifício no templo, depois que isso ocorrer. Então, esse tratado de paz, ele se romperá. Haverá protestos por toda a terra contra Israel. Então, esse governo conseguirá alinhar essas nações para a destruição do povo de Deus. Quando você estuda sobre a Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando você estuda sobre as guerras contra Israel, as guerras recentes, depois da implantação de Israel em 1948, quando você estuda os testemunhos na revista chamada Meia-Noite, quando você via o Vimalgo falando sobre os milagres, os testemunhos dos soldados israelitas e dos soldados aliados contra Israel, irmão, é algo assim absurdamente milagroso o que aconteceu naquela guerra. Isso é só sombra do que ocorrerá nesse período onde as nações da terra marcharão para os finalmente. Há quem diga que essa guerra seria no final do milênio, no término do reino milenário, então haveria um levante de todas as nações que estavam sob a tutela de Deus, do Cordeiro de Deus, e então haveria um desfecho final. E há outro segmento que apresenta que isso acontecerá no final do período. O que acontecerá nesse período? Quando as nações marcham contra Israel para as destruir, e eles entram para violar as mulheres, para destruir as suas casas, para matarem as suas crianças, para debocharem do seu Deus. Quando eles vêm com a gana para essa destruição, a palavra do Senhor no livro de Zacarias nos aponta que o Senhor lhes concederá um espírito de graça e de súplica. Para mim, é um dos momentos mais gloriosos da palavra do Senhor. Quando Israel estiver completamente cercado, numerosos inimigos, eles estiverem aflitos, sendo destruídos de todos os lados, eles estarão completamente sitiados, isolados, e então eles estão agora enxergando, segundo a palavra, a sua própria destruição iminente. A palavra do Senhor no livro de Zacarias diz que um espírito de graça e de súplica lhe será concedido. E a nação inteira, irmãos, a Bíblia diz que haverá um grande choro, como a morte por um primogênito, como a morte por um filho único. A Bíblia diz que Jerusalém pranteará. Naquele momento, no espírito de súplica, eles entrarão em reconhecimento de Hamashia, do Messias prometido. Eles tomarão consciência de que o Cristo crucificado é o Cristo prometido pela palavra do Senhor, pelos profetas, pelos patriarcas. É o Cristo que eles esperavam e até então não o aceitavam, mas quando esse Espírito de Deus, esse Espírito de graça e de súplica vem sobre eles, e há um choro, há um pranto, há um arrependimento, há uma compulsão, há uma contrição por parte dos israelitas nessa ocasião. E sabe, irmãos, nessa hora, acontece o slide 20 aí, por favor. Cristo surpreenderá os exércitos reunidos junto com a igreja glorificada e salvará Israel. Olha o que diz o texto. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º, depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quanto os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Apocalipse capítulo 1, versículo 7.
Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nessa ocasião, esse morticínio indescritível, todos esses juízos certamente acontecerão neste momento. Quando Deus pisará o Monte das Oliveiras, quando Jesus pisará o Monte das Oliveiras novamente, ele se fenderá. Nessa ocasião, ele se apresenta, e a palavra do Senhor diz que ele arrebanhou as nações da terra, como se tivesse enfiado um anzol em suas narinas, e trazendo-os para que ele se apresentasse. Nesta apresentação visual, poderosa, gloriosa, onde ele vem não mais como servo para o sacrifício, como cordeiro para o sacrifício, mas agora vem rugindo como leão, a sua voz como voz de muitas águas, com poder, com séquito, com a sua majestade e a sua glória. Ele não vem agora para um sacrifício nem para o serviço, mas agora vem para a governança, para a implantação de um reino eterno. Nessa hora que Israel pranteou, nessa hora que Israel reconheceu, ele se apresenta destruindo os inimigos de Israel, suplantando toda a fúria do dragão, da besta que emerge das águas e da besta que emerge da terra. Tudo isso, irmãos, ele suplantará tudo isso, e é o que vemos na palavra do Senhor. A nação de Israel será salva do extermínio, passará por um avivamento espiritual e amará a lei do Senhor. Olha o que diz o texto: naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Um revigoramento espiritual. Israel florescendo agora como povo que passou pela disciplina, pela demonstração, que passou por todas essas provações. Agora o seu rei se apresenta. O slide 21, irmãos. E aí, finalmente, já terminando essas explicações, a Bíblia diz: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. A Bíblia fala, irmãos, em 7 meses de enterro de cadáveres. Passaram 7 meses enterrando cadáveres. Você tem a magnitude da interferência de Jesus contra os inimigos do povo dele. Satanás será preso por 1000 anos no abismo. A vinda gloriosa de Cristo resultará no estabelecimento de um reino mundial chamado Reino Milenar. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E eu finalizo as minhas palavras dizendo: não existe um terceiro grupo de pessoas, olhe para mim,
Não existe um terceiro grupo de pessoas. Ou alguém é do Cordeiro e possui o selo de Deus, ou é um fiel da falsa religião, adorador da besta e marcado por Satanás. Só existe dois grupos de pessoas: as ovelhas de Deus e os bodes liderados por Satanás. As escolhas ainda no nosso século, ainda na nossa geração, são possíveis. Ok, eu já vou parar. Eu não sei o quanto que esta palavra, e talvez eu não tenha sido didático o suficiente para informar a você, mas pelo menos eu quero que sua curiosidade seja despertada para estudar a palavra do Senhor. Estude a palavra do Senhor, porque, sabe, irmãos, não existe nada mais poderoso para animar a nossa fé e consolidar a nossa vida em Cristo do que a leitura consistente e sistemática da palavra do Senhor. É ela que ofere a nós poderes sobrenaturais para preservar no dia mau, no dia difícil. Espero eu, essa é a minha esperança, de que nós, Igreja do Senhor, não participemos da grande tribulação, sejamos arrebatados para estar com Cristo. Mas se isso não acontecer antes da tribulação, se nós, igreja, passarmos pela tribulação, que sejamos consistentes, perseverantes, determinados, capazes de dizer não ao governo do mal, de dizer não ao governo maligno. O que nós estamos vivendo nesses dias, irmãos, com a ideologia de gênero, com essa idolatria a bandidos, o que nós estamos ouvindo nesses dias, a inversão de valores, e muitos líderes religiosos estão aderindo a esse sistema político apóstata, esse sistema que afronta, que despreza e que blasfema. E eu espero que você, como servo do Senhor, entenda que lado que você está. Não pactue com esse tipo de coisa. Não aceite essas informações do mal na sua alma e no seu espírito, mas preserve a sua identidade cristã. Preserve a sua identidade no Senhor. Amém? Bote o próximo slide aí. Vamos ficar todos de pé. Em nome de Jesus, eu quero que todos leiamos esse texto aí. Nós vamos ler uma vez como ensaio, tá bom? O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos juntos agora? Bem alto, bem forte, que este seja um louvor que saia do seu coração. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Nada escapará dos olhos de Deus. Nada fugirá da sua governança poderosa. Ele é o Todo-Poderoso. Ele levanta a sua voz e faz tremer a terra, bramir o mar. É Ele que despedaça carros, quebra lança. É Ele que diz: eu sou Deus, serei exaltado nos céus e na terra. Abra o vosso coração, receba a mensagem de Deus. Pare de ser um crente que anda nas águas da palavra, nos tornozelos. Mergulhe em profundidade no saber da palavra do Senhor e se envolva com estas verdades. Porque a hora nem o dia sabeis, mas a qualquer dessas horas Ele voltará. E ai daqueles que não estiverem preparados.
espero eu que nós todos estejamos firmes e preparados, redimidos sempre no sangue do Cordeiro de Deus, porque Ele virá e não tardará. Ele virá saltando pelos montes com seus cabelos brancos, com seus olhos de fogo, espada na sua boca e seus pés como latão reluzente. Ele é aquela pedra cortada não por mãos humanas, que esmiuçou os governos da terra, que Daniel teve a sua visão. Essa pedra cortada que se tornará um monte, um governo que reinará sobre toda a terra. Você não é servo de qualquer um. Você não foi comprado por qualquer um. Você não é qualquer um. Foi o Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso, que escolheu amar você, que escolheu redimir você. Foi Ele que decidiu elaborar um minucioso plano através dos séculos para alcançar a sua vida, a sua família, fazer de você um crente fervoroso para vencer os desafios da terra e perseverar firme até que Ele nos chame para a sua glória. Traga aqui os elementos. Hoje é ceia. E vocês passando um pouco do horário. O que está escrito aí, irmãos? Agora fale como quem quer isso aí mesmo. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos propagar a mensagem dele, proclamar aos quatro cantos, anunciar aos nossos familiares, aos nossos amigos, que Jesus Cristo morreu na cruz, que Jesus Cristo derramou o seu sangue e o seu corpo foi rasgado por nós, para perdão dos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. Levante a sua voz e ore ao Senhor para consagrar.